Olá, pessoal. Estamos começando aqui mais um podcast, hoje com o Arthur Saturnino, que é um jovem de direita, um jovem que tem os seus valores conservadores, e ele é o nosso convidado hoje para estar batendo um papo aqui e falando, né, quais são suas visões, as suas pretensões futuras e o que que você acha do cenário político e de tudo que está acontecendo no Brasil hoje. Para quem não sabe, o Arthur tem um Instagram que tem um engajamento muito grande, onde ele opina, fala sobre vários temas do que acontece no Brasil, em Minas Gerais, na cidade de Divinópolis também. E hoje ele está com nós aqui para estar falando mais sobre isso, né, Arthur? Satisfação estar aqui com você, Júlio. Prazer é Grato nosso. pelo convite, é uma honra estar aqui, Isso. podendo trazer um pouco a respeito do meu ponto de vista da política nacional e também de Divinópolis. Arthur, você é ainda jovem. Hoje, qual que é a sua ocupação? Você está estudando? O que que você está fazendo hoje? Eu estou no quinto período de medicina, estou cursando medicina e também desenvolvo o trabalho de engajamento político aqui na cidade, o trabalho de trazer informações concretas e relevantes para as pessoas. Informações onde eu pesquiso profundamente o que eu digo, porque nesse mar de fake news que existe hoje no Brasil, eu procuro ser mais fidedigno possível com a realidade. É, quando você fala que está falando sobre a política, de onde que veio esse interesse seu pela política? Olha, esse interesse pela política começou principalmente quando eu cursei meteorologia. Antes de cursar medicina, eu cursei meteorologia na Universidade Federal de Alagoas. E lá, por ser no Nordeste, né, o antro do esquerdismo, eu vi assim a força da doutrinação ideológica dentro da sala de aula na Universidade Federal. Então, para me blindar daquela influência dos professores, eu comecei a pesquisar mais a respeito de política, me aprofundar mais nos assuntos, até para ter argumentos para debater com eles e com os outros alunos também da faculdade. Foi aí que eu comecei a me engajar mais politicamente e me interessar mais profundamente pelo assunto. Então, dentro da faculdade, que você começou a despertar o interesse pela política devido a tudo que acontecia lá e a maneira como era debatida a política. Você queria ter uma outra visão, queria ter um outro entendimento para estar também discutindo, né? Isso, Debatendo, isso. falando. Assim, eu vejo que a Universidade Federal, o aluno, o jovem, entra na universidade até com algum valor moral fundamentado dentro de si, que ele traz de casa, traz da igreja. Mas quando ele chega na Universidade Federal, a Universidade Federal é como se fosse uma verdadeira máquina de moer cérebros. A pessoa muda a identidade dela, muda os valores que ela tem dentro dela, justamente por causa de uma militância política dos professores. Então, até para me poder blindar disso, para me poder me defender dessa influência, eu comecei a pesquisar mais profundamente os assuntos de política. É, qual que é a sua ideologia política? Eu me considero conservador, Você é de é, direita? direita. E por que que você é de direita? Assim, primeiramente, é, essa questão de direita e esquerda, isso é uma criação humana, né? Que pega algumas características ideológicas e coloca numa caixa, tudo numa caixa. Eu defendo mais ideias, ideias conservadoras, ideias de preservação da vida, ideia de liberdade de expressão. E porque eu sou de direita, eu acho que é mais no sentido da esquerda obrigar eu a ser de direita. A esquerda me obriga a ser moralmente de direita, porque é só você ver como que a esquerda se posiciona, quais são os valores que a esquerda defende, e você é moralmente obrigado a se posicionar diametralmente oposto àquilo. Por exemplo, a esquerda, ela não defende a vida, ela defende o direito reprodutivo da mulher, que é um eufemismo para assassinar criança dentro do ventre. A esquerda não defende o desenvolvimento integral do ser humano, suas faculdades mentais, intelectuais e espirituais. Ela defende o quê? Ela defende a legalização das drogas, que é um deturpador de consciência. A esquerda ela não defende a segurança pública. A esquerda defende o direito humano, direitos humanos dos bandidos. Então, por eu ser uma pessoa cristã, uma pessoa que tem valores, eu sou obrigado a me posicionar contrário a isso. Então, se a direita engloba os valores contrários ao que a esquerda prega, eu sou de direita. É, aqui, na cidade de Divinópolis, que é onde você mora,
lá tem direita, esquerda, e você se posiciona também? Não tem assim a direita e a esquerda clássica, né? Mas hoje a gente tem lideranças de esquerda que a gente pode dizer assim que é uma esquerda mais ideológica na cidade, como a deputada estadual Lohana França, e a candidata que foi candidata agora a prefeita, Laís Soares, que, por exemplo, a Laís Soares ela criou um movimento que chama Vamos Juntos Ocupar a Política, que é um movimento que você pega as páginas oficiais do movimento, lá eles utilizam a linguagem neutra, defendem um aborto, defendem explicitamente o Lula. Então é uma esquerda assim mais radical que hoje a gente tem representantes na cidade, como a Laís Soares, o Vitor também, né, o Vitor Costa, que é vereador na cidade, que é do PT e é um militante mesmo de esquerda, e a deputada Lohana França. Agora, direita, eu não vejo que tenha na cidade, não. Está despontando agora com algumas pessoas que estão chegando, como eu, como a Camila Salles, como o André Alves, que são pessoas que entendem mesmo o que é a direita, essa direita conservadora da época da Revolução Francesa, do Edmund Burke, essa direita mais ideológica. Você falou aí da Laís Soares, que foi candidata a prefeita. Nessa pauta que ela defende, defende o aborto, Esse movimento que ela esse movimento? Esse movimento chama Vamos Juntos Ocupar a Política. É um movimento que ela criou junto com a deputada federal Tabata Amaral. Está no site oficial da Laís Soares. E quando você entra nesse site do Vamos Juntos Ocupar a Política, lá eles defendem explicitamente o aborto, a ideologia de gênero, utilizam até a linguagem neutra para poder se comunicar com as pessoas. Então, como que eu vou dizer que ela não pertence à esquerda radical, defendendo as pautas da esquerda radical, inclusive criando um movimento para poder influenciar pessoas com esse tipo de pensamento? Porque ela não fala explicitamente. Ela não fala explicitamente, né? Mas é uma forma dela tentar furar a bolha dela, né? Quando ela diz que ela é uma pessoa de centro-direita, como ela já veio aqui nesse podcast, disse que é uma pessoa de Ela centro-direita, já esteve aqui. é uma forma de enganar as pessoas. É uma forma de tentar furar a bolha dela, mas quem tem um pouco de arrumação intracromossomial específica, ou tem dois neurônios para pensar, consegue ver que é apenas uma maquiagem política que ela passa na época da eleição para poder ganhar votos. Você é cristão? Qual que é a Eu sou sua, cristão. sua cristão? É. E você vê que ser cristão também tem a ver com ser de direita, com ser de esquerda, ou um cristão pode ser de direita, pode ser de esquerda. No seu ponto de vista, como que você analisa a escolha religiosa da pessoa, qual religião ela vai seguir, com a ideologia política? Eu vejo assim que o cristão ser de esquerda e defender as pautas da esquerda, defender a ideologia da esquerda, é como se fosse uma espécie de argumento suicida. É quando a pessoa defende algo que vai contra a própria natureza dela, que atenta contra a natureza dela. Porque se a gente pegar mesmo a origem da esquerda, lá na Revolução Francesa, dos jacobinos que se sentavam à esquerda do parlamento, os jacobinos eles perseguiram os cristãos, eles defendiam o Estado sem religião. E também, por exemplo, no Manifesto Comunista do Karl Marx e do Friedrich Engels, eles defendem explicitamente o fim da religião, são contrários à família tradicional. Então, são pautas que atingem diretamente o cristão. Por exemplo, na União Soviética, a religião oficial do Estado era o ateísmo, e o ateísmo era ensinado nas escolas. Na China do Mao Tse-tung, no Camboja do Pol Pot, em Cuba, na União Soviética, todos esses lugares onde a esquerda chegou no poder e implementaram o socialismo de alguma forma, os cristãos foram perseguidos e foram mortos. Então, um cristão de esquerda, ele está defendendo a morte dele mesmo. É um argumento suicida. Você é contra o Estado laico? Eu não sou contra o Estado laico. Eu sou a favor do Estado laico. Eu sou a favor da liberdade religiosa. Mas eu não Você é sou contra a perseguição de uma determinada exatamente. Porque, por religião? exemplo, no exemplo que eu citei da União Soviética, não era que o Estado era laico. O Estado era ateu. O ateísmo era ensinado nas escolas. Então, eu não sou contra o Estado laico. Eu sou a favor da liberdade religiosa, que todas as pessoas possam se posicionar, defender a sua crença. O que que você acha do Lula? Lula agora
dá sinais de que vai tentar reeleger, né, mais uma vez. E qual que é a análise que você faz do governo Lula, do Lula? Como que você vê o presidente Lula? Eu vejo, assim, que o governo dele, principalmente ele, é pautado num estelionato eleitoral, porque ele está fazendo ao contrário tudo o que ele disse na época da campanha. Por exemplo, ele disse que iria acabar com o sigilo de 100 anos. Ele já colocou sigilo de 100 anos em mais de 1.500 documentos públicos. Ele disse que ia acabar com o orçamento secreto. Ele dobrou o valor do orçamento secreto. Ele criticava o cartão corporativo do Bolsonaro. Já usou mais de 3 vezes o que o Bolsonaro usou no cartão corporativo. Diz que ia acabar com os incêndios na Amazônia, com o desmatamento. O incêndio e o desmatamento na Amazônia está batendo recordes. Disse que ia salvar o povo Yanomami. Está batendo recorde de mortes do povo Yanomami lá na Amazônia. Então eu analiso o governo dele, que é um governo alicerçado na mentira, no estelionato eleitoral. E eu vejo que hoje parte da população brasileira sofre de síndrome de Estocolmo, que é uma síndrome onde a pessoa ela nutre algum sentimento positivo, um sentimento de amor pelo algoz dela. É como se, por exemplo, uma mulher apanhasse dentro de casa do marido diariamente e mesmo assim desenvolvesse um sentimento afetivo de amor por ele. E é isso que parte da população brasileira está sofrendo na mão do Lula. Está sofrendo tanto com o preço da cesta básica explodindo, com a inflação explodindo, com o dólar nas alturas, a população sofrendo e parte da população continua idolatrando ele. No seu ponto de vista, então, quem está apoiando o Lula sofre da síndrome de Estocolmo? É, né? É uma É analogia, uma né? É uma analogia, analogia. né? Eu como Você assim, estudante de medicina, você eu posso até dar correlaciona isso. posso dar esse diagnóstico, mas é só uma analogia. E você votou no Bolsonaro? Como que foi o seu voto para presidente? O meu voto foi pro Bolsonaro. Mas, assim, eu digo, que nem eu disse, que a esquerda me obriga a moralmente se posicionar contra ela. Qualquer um que fosse contra o Lula ali eu votaria contra o Lula. Porque assim, ele fere os valores morais que eu tenho alicerçado dentro de mim e eu não tenho condição de votar nele. Então, se fosse outro ali, eu também votava. Contrário. É, esses candidatos aqui, os políticos que tem na cidade de Divinópolis, que apoiam o Lula, então, por esse simples fato, você já é contra eles. Eu sou. É exatamente isso. Por exemplo, eu não tenho nada contra a pessoa da Né? Laís Não é Soares. com a pessoa, é É, com a é com ideologia a ideologia. política. Com a ideologia política. Não conheço, por exemplo, Lohana França, pessoalmente, não sei a respeito da história dela, não sei como que ela é no dia a Dia a dia dia. dela, com a família dela, com os amigos dela, quais são os valores que ela defende, nem da Laís Soares. O que eu sou contrário é o ideário deles, a ideologia deles. É, você pretende ser candidato em algum momento? Pretende entrar para a política, disputando um cargo público? Olha, Júlio, sinceramente, meu papel, inicialmente, é influenciar as pessoas. É continuar nesse meu trabalho de trazer informações concretas para as pessoas, informações fidedignas. Se eu conseguir mudar o pensamento de uma pessoa, trazer uma pessoa para o meu lado, eu digo que meu papel já está sendo cumprido. Por que eu digo isso? Que no momento eu não tenho pretensões políticas. Porque eu estou formando em medicina. Eu teria condições de candidatar agora, por exemplo, ano passado, para um cargo de vereador e eu acho que seria muito bem votado. Mas não fiz isso porque eu vejo que a política ela não pode ser uma profissão de fé, como muitas pessoas fazem hoje em dia, inclusive aqui em Divinópolis. A política tem que ser uma vocação. Eu primeiro tenho que ter minha profissão, eu tenho que formar, ter meu meio de sustento, ter meu equilíbrio financeiro para depois poder entrar na política e exercer a política de uma forma mais efetiva, exercendo um cargo público, para poder auxiliar a população. Eu não vejo coerência de eu fazer da política a minha profissão de fé, como muitos fazem. Por exemplo, muitos dos vereadores aqui em Divinópolis, por exemplo, que recentemente aprovaram, assim, aprovaram ocultamente, né, aquele aumento do auxílio alimentação em quase 400%. Se a gente tirar a política desses vereadores, eles conseguem manter o padrão de vida deles? Eu acho que não conseguem manter. Porque eles fazem da política um negócio, fazem da política a profissão de fé deles.
E isso não está no meu caráter. Por isso que nesse momento eu não vejo eu ocupando um cargo público. Depois que eu formar e ter meu meio de sustento, com certeza absoluta, eu pretendo entrar para a política, porque eu vejo que é uma vocação que eu tenho. Mas aí, no caso, você não vai entrar pela remuneração, você vai entrar pela vocação. Exatamente. Não pela remuneração, pela E vocação. hoje você vê que grande parte dos políticos estão motivados na remuneração e em todo o glamour e o poder que cerca Exa- o status de ser político. exatamente. O exemplo, assim, claro disso foi o que aconteceu aqui em Divinópolis. Um aumento de quase 400% no valor do auxílio alimentação, subindo de cerca de R$ 400 para R$ 2.022, acima do salário mínimo do trabalhador, sem colocar em votação, apenas na canetada. Isso, para mim, é querer se beneficiar da política. E você se posicionou nas redes sociais contra esse aumento. Eu me posicionei juntamente com várias outras pessoas. Eu vejo que essa conquista da revogação desse aumento do auxílio alimentação em Divinópolis foi uma conquista popular, de um engajamento popular. Claro que teve algumas pessoas que ficaram na frente, né, que tomaram a dianteira nesse propósito, mas é uma conquista popular. E é algo pedagógico e mostra que o povo unido, a gente pode pautar o que a gente quiser na política. Tanto que numa semana aconteceu isso aqui em Divinópolis e na semana seguinte o povo também conseguiu revogar o monitoramento do Pix no Brasil, né, através da pressão popular. O, Essa questão também partidária, direita, esquerda, acaba que deixa muita gente confusa. E às vezes muita gente não tem entendimento para estar discernindo, né, o que é uma coisa da outra. E muitas pessoas votam pela emoção, ou por um favor político, ou por alguma situação que liga ele a um candidato que ele nem sabe o que o candidato pensa ou pretende fazer. É, Na sua caminhada, já que você tem pretensões futuras, não agora, mas hoje você já se cerca de todos os cuidados para sempre estar tendo esse equilíbrio e passar a credibilidade entre as suas ações e o que você fala? Com certeza. Até nesse assunto, por exemplo, do Vale Alimentação aqui em Divinópolis, muitas pessoas me questionam por que que eu não batia também no pessoal da direita, né? E como esse aumento do auxílio alimentação foi algo unânime entre os vereadores, tinha vereadores de direita que apoiaram esse aumento, e eu também falei deles da mesma forma. Eu vejo assim que essa questão da direita e da esquerda é uma caixinha que eles criaram para colocar as pessoas. Por exemplo, a pauta social. A pauta social, ela foi sequestrada pela esquerda. A esquerda utiliza ela como se a direita não pudesse também trazer benefícios sociais para a população. E eu vejo que os políticos que se posicionam como direita têm que trazer de volta a pauta social para a direita para conseguir conquistar o coração das pessoas. Porque, como você bem disse, muitas pessoas votam com estômago. Vota pensando na cervejinha no final de semana, pensando na picanha. E assim muita gente foi enganada Numa festa, num numa evento, festa. assim. E também eu vejo que hoje a maior dificuldade para uma pessoa que está de fora da política, como eu, entrar na política, ou como outros candidatos que tentaram agora nas eleições municipais entrar na política, é uma, assim, uma praga que se chama emenda parlamentar. Essas emendas impositivas. Porque, por exemplo, o vereador pega aquilo ali como se fosse dele, se apropria daquilo como se fosse dele, que na verdade é um dinheiro do povo, um dinheiro do pagador de impostos, vai ali, asfalta uma rua e a pessoa que teve a rua asfaltada fica numa gratidão eterna para aquele vereador, sendo que ela mesma que pagou aquilo. É como se fosse uma compra de votos moderna, né? Como se fosse um voto de cabresto. Eu vejo que a maior dificuldade hoje para uma pessoa nova entrar na política é justamente vencer uma pessoa que já está lá dentro, que tem essa artimanha da emenda impositiva. Mas mesmo assim, 8 não reelegeram, né? 8 não reelegeram. 8 ou 7, eu não tenho Pra certeza agora. gente, pra gente ver o tanto que o trabalho deles foram mal feito, né? Porque eles tinham todo assim, um aparato estatal para poder se reeleger e não conseguiram. Então, para você, então, quem não reelegeu, então, é porque foi um trabalho muito ruim. Porque com todas as condições que tinha, com o aparato que estava lá, mesmo assim não conseguiu. Muitos deles minaram a própria reeleição, né? Lá atrás, quando, por exemplo, alguns deles
votaram para blindar corruptos que estavam dentro da Câmara, vereadores que foram afastados por indício de corrupção passiva. Alguns desses vereadores que não se reelegeram preferiram blindar esses colegas do que ficar do lado do povo. Isso aí minou a candidatura deles também. No geral, como que você hoje vê a política de Divinópolis? Na questão do legislativo, eu vejo que eles já iniciaram o mandato deles com a imagem manchada, devido à aprovação às escuras desse aumento do Vale Alimentação. Daqui 4 anos, com certeza absoluta, a população vai se lembrar disso. E se não se lembrar, eu faço aqui um compromisso público de fazer a população lembrar disso. O que você faria hoje se você tivesse um cargo, ou se você fosse vereador, no caso, como você falou dos vereadores, quais seriam os tipos de projetos de lei que você ia apresentar para a sociedade? Olha, primeiramente, eu vejo que um papel bem importante do vereador também é blindar a população de projetos danosos à população, né? Fiscalizar até os projetos dos outros vereadores. Por exemplo, esse ano nós temos algo muito importante na cidade de Divinópolis, não só na cidade de Divinópolis, como em todas as cidades, que é o Plano Decenal de Educação, que é um plano que vai traçar as diretrizes da educação de Divinópolis pelos próximos 10 anos. O último plano decenal de educação que foi votado em 2015 em Divinópolis, nesse plano previa a ideologia de gênero, explicitamente lá nesse plano. E os vereadores da época votaram pela aprovação do plano com a ideologia de gênero dentro dele e depois alegaram, depois de pressão popular também, alegaram que não leram o projeto. Então, eu vejo assim que a principal função do vereador também é não ser um analfabeto funcional, ser letrado para poder pegar nas entrelinhas os ataques da esquerda dentro dos projetos. Então, a população pode contar comigo que esse ano eu vou ler linha por linha, palavra por palavra, mesmo não sendo vereador, não tendo mandato, desse plano decenal de educação, para a gente aprovar um plano mais benéfico possível para as nossas crianças, para os nossos jovens pelos próximos 10 anos. Você vai trabalhar como se fosse um vereador sem mandato? Eu já faço isso, né? Já estou fazendo isso há mais de 4 anos, fiscalizando as ações do executivo da cidade, fiscalizando as ações do legislativo. Mas eu vejo que essa pauta do plano decenal de educação é primordial. No seu ponto de vista, o fato de alguns vereadores, como você disse aí, serem analfabetos funcionais, atrapalha o desenvolvimento da cidade? Com certeza absoluta. Porque a Câmara hoje em dia funciona como uma verdadeira máquina de moer dinheiro. É uma usina de consumir dinheiro. Por exemplo, os vereadores recebem bons salários, recebem diversos benefícios, e já foi aprovado aqui em Divinópolis, por exemplo, não foi aprovado, né, porque a população não deixou, mas já foi proposto a proibição da rainha da pipoca e o rei da amendoim nas escolas, a mudança do dia, da cor do dia do luto, de preto para cinza, porque o preto é preconceituoso. São pautas que não trazem benefício nenhum para a população e que utilizam, né, o dinheiro do povo para poder fazer a Câmara funcionar. Então eu vejo que o mau vereador é principalmente danoso nesse sentido, de consumir dinheiro público, que poderia estar indo para áreas mais importantes, como a saúde, educação, segurança pública, e também projetos que atacam diretamente a memória das crianças, como foi esse plano decenal de educação que foi votado no mandato passado. No caso aí também é relevante, né? O político ele tem uma boa formação para ele poder fazer um bom trabalho. Mas como que você vê no futuro as pessoas votando melhor, mas se na base não tem uma boa educação? E o político, a pessoa que está hoje ocupando o cargo público, não pode esquecer que ele veio do meio do povo. Então, de onde veio também, é um lugar que precisa cuidar da educação na base, para que nós tenhamos melhores cidadãos e, com o tempo, tenhamos resultado disso. Porque se tem educação na base, nós vamos ter melhores profissionais, melhores médicos, melhores advogados,
melhores motoristas, melhores enfermeiros, vários segmentos. Todos os trabalhadores, em qualquer que seja a sua área, ele vai trabalhar melhor. Ele vai ter condições de exercer um trabalho melhor. E como que você vê a educação hoje no Brasil? Você acha que as faculdades, principalmente as que são do Estado, elas doutrinam muito? Tem muita doutrina e isso atrapalha o caminho do Brasil ser um país mais diversificado de ideologia e ter mais abertura para falar de vários temas, ou eles tentam colocar só uma pauta? Acontece que o pessoal da esquerda, a gente pode falar o que quiser, mas eles são muito pacientes e inteligentes nesse ponto. Eles aplicaram direitinho a cartilha do Antônio Gramsci, que disse que a revolução comunista não seria feita mais utilizando tanques de guerra, não seria tomando quartéis, seria tomando escolas. É uma revolução cultural. E o Lula, na década de 80, já falava a respeito disso, tem ele falando explicitamente que o projeto de poder da esquerda, para a esquerda chegar no poder e implantar o comunismo no Brasil, não seria um projeto de 4 anos, seria um projeto de 40, 50 anos. Então foi isso que eles fizeram. Eles infiltraram os militantes deles nas universidades federais. As universidades federais é que formam os professores já se formam ideologizados, como agentes da ideologia de esquerda, e esses professores que educam as nossas crianças que vão crescer com aquela ideologia fundamentada dentro de si. Então, eles adentraram nas universidades federais, tomaram as universidades federais, tomaram as redações dos jornais, tomaram o judiciário, tomaram a política, tomaram tudo. Então, é praticamente assim, eu vejo que é praticamente impossível uma criança hoje em dia que está na rede pública de educação crescer sem ter um ideário de esquerda dentro de si. Isso, ela consegue vencer isso e crescer com valores morais bem fundamentados só com o apoio da igreja, da religião e da família, se ela tiver uma boa base familiar, como eu tive. Porque as forças externas, por exemplo, quando eu estava na Universidade Federal, não é qualquer pessoa que aguenta essa doutrinação ideológica. Não é qualquer pessoa que aguenta. Só uma pessoa que teve uma base familiar concreta. Você sofreu muito com isso? Sofri. E inclusive, perdi muitos amigos nessa questão. Pessoas que cresceram comigo, que foram para a Universidade Federal, começaram a usar drogas, por causa que na Universidade Federal isso é estimulado, a legalização das drogas é estimulada. Eu já presenciei, por exemplo, professores utilizando droga junto com alunos na praça da faculdade. Isso é normal lá. E, inclusive, quando eu estava lá, eles baixaram uma resolução na faculdade, na Universidade Federal de Alagoas, que a polícia militar não podia entrar dentro da universidade para fiscalizar o que estava acontecendo lá. Então, a droga lá rolava solta. Então, você estudava lá? Você viu isso? Presenciei isso. Estudava lá. Isso. E onde você está hoje não acontece isso. Não. É outro tipo. É porque lá, onde eu estudo medicina hoje, a Faculdade de Medicina de Itajubá, é uma faculdade particular. Eu sou bolsista 100%, eu não pago nada, mas lá, por ser uma faculdade particular, não tem muita brecha para ideologização, né, dos alunos, para militância política dentro da sala de aula. Por exemplo, eu já presenciei um professor que começou a doutrinar a respeito do aborto dentro da sala de aula e um aluno reclamou, falou que se ele continuasse ia denunciá-lo na ouvidoria da faculdade. Então ele parou, né? Não são professores concursados que podem falar o que quiser e enfiar água lá abaixo dos alunos, o pensamento deles, que não vão ser demitidos. Você, como você é da área da medicina, você vê o aborto hoje como o maior projeto da esquerda para a família? Um dos, né? Um dos. Qual que você Porque, vê? assim, é um projeto como um todo. Um projeto como um todo. Porque a ideologia da esquerda, lá no Manifesto Comunista do Karl Marx, ele diz que para se construir uma sociedade nova, a sociedade deles, a sociedade onde o proletariado esteja no poder, eles precisam destruir a sociedade atual, a sociedade que está no poder, para poder construir a sociedade deles. Então, para destruir a sociedade atual, eles têm que atacar o tripé da sociedade ocidental, que é o quê?
que é os valores morais cristãos, que é o direito romano e que é a cultura grega. Então, para poder destruir isso, principalmente os valores morais cristãos, eles têm que atacar a família. E qual que é a melhor maneira de se atacar a família do que atacar o início da família, né? A gênese da família, que é o nascimento de uma criança. Então, é pensado. Isso é um projeto de poder realmente para eles poder fazer a ditadura do proletariado que foi prevista há centenas de anos atrás, né, por Karl Marx. Você falou agora há pouco que a esquerda ela é articulada e inteligente. Você não vê isso na direita? Eu vejo que a direita tá saindo das fraldas agora, É. sinceramente. Com o Olavo de Carvalho, quando o Olavo de Carvalho começou a aparecer mais para o público, e com o Bolsonaro também, começou a despertar mais esse sentimento de uma direita adormecida que existe no Brasil, né? A gente começou a se articular agora, começou a se organizar agora, começou a surgir novas lideranças de direita agora, e a esquerda já está há muitas décadas planejando isso. Antes da ditadura militar, que eles já planejam chegar no poder. E a gente está começando a contra-atacar agora, né? Começando Mas a você vê articulação nisso? Ou não? Ou você acha que são atores isolados? Cada um faz do seu jeito e não tem uma organização? Eu vejo que começou a ter uma centralização, um, um, um pensamento assim uníssono da direita com a eleição do Bolsonaro. Mas depois que começaram a perseguir o Bolsonaro também, que tornaram ele inelegível, que trouxe um vácuo para a direita, que a gente não sabe agora quem que é o representante da direita mesmo, né? Surgiram várias lideranças e eu vejo que isso é a pior coisa que pode acontecer para a direita, que é a divisão das pessoas, né? A divisão das lideranças. Porque, por exemplo, agora surge o nome do Pablo Marçal como uma possível liderança da direita, do Gustavo Lima, do Cleitinho, do Nicolas. Aí vai dividir a liderança e a gente fica sem rumo. A gente não vê, por exemplo, a esquerda se dividindo, né? Tá todo mundo assim com o mesmo pensamento que é de seguir o Lula. O que o Lula disser em 2028 é o que acontece. Se ele disser, não, eu vou ser candidato, é ele que é candidato. Eu vou apoiar um candidato, a esquerda toda vai se unir para eleger esse candidato. E eu vejo que eles vencem a direita nesse sentido. E você pretende, é, além de tudo o trabalho que você faz, como você se posicionou aqui, mostrando a verdade no seu ponto de vista, mostrando o que você acha que é correto e é melhor para a sociedade dentro do seu ponto de vista, você pretende tentar unir essas forças, usar o seu engajamento, o seu crescimento político nas redes sociais para trazer é, as pessoas de direita para ficarem mais próximas e se unirem? Com certeza. A principal forma da gente fazer isso, de unir as pessoas da direita, é como você bem disse, com a verdade. O que a gente tem hoje é um mar de fake news disseminada nas redes sociais. E você acha que para você, é só a esquerda que faz fake news ou a Não, direita também? com certeza não. A direita também. Nesse sentido até nesse sentido que eu resolvi criar a minha página. Que é tanta fake news, por exemplo, a gente entra nos grupos da direita, aqui em Divinópolis mesmo, e o Lula já morreu 6 vezes e está no sexto sósia. Eles acreditam que amanhã o Bolsonaro vai subir a rampa de presidente, que a qualquer momento vai acontecer uma coisa extraordinária que o Bolsonaro vai subir a rampa de presidente. E eu vejo que isso atrapalha demais a credibilidade da direita. Falando nas ações aqui, você falou da esquerda, eu vou te perguntar sobre a direita. É, aquele ato de 8 de janeiro, no seu ponto de vista, como que você entendeu aquele cenário? Eu vejo assim, que com certeza é errado o que aconteceu lá no sentido de depedração do patrimônio público, né? A gente não pode acoitar isso de forma alguma, mas eu vejo uma punição desproporcional para o que aconteceu por parte do nosso judiciário. Não foi feita assim uma justiça justa. Foi utilizada a justiça de uma forma de militância política. Porque se a gente for analisar profundamente, aquilo já aconteceu outras vezes. Em 2015 e 2016, por exemplo, a esquerda não aceitou o impeachment da Dilma Rousseff
e foram para lá, para a Praça dos Três Poderes, literalmente botaram fogo no Congresso Nacional e ninguém foi preso. A imprensa não disse que eram terroristas, não houve essa narrativa de terrorismo. Então eu vejo assim uma questão de justiça desproporcional, dois pesos, duas medidas. Os verdadeiros bandidos da nação, que são os bandidos que foram presos lá na Lava Jato, que roubaram o dinheiro do povo, que são os verdadeiros terroristas, né? Porque tira dinheiro do povo, tira dinheiro público, morre pessoas por falta de segurança pública, morre pessoas por falta de hospital, morre pessoa por falta de educação. Então eu vejo assim que esses corruptos que foram presos lá na Lava Jato foram soltos pelos mesmos juízes que hoje prendem por 17 anos, condenam por 17 anos uma velhinha que estava lá na hora, no lugar errado, na hora errada, com a Bíblia debaixo do braço. E é vista como terrorista, como traidor da pátria. Então eu vejo nesse sentido, que tem a parte que realmente foi errado, a depredação de patrimônio público, mas tem a parte da injustiça também. Você acredita que o Bolsonaro arquitetou esse golpe junto com as outras pessoas que estão sendo indiciadas aí? Você acredita que houve essa tentativa de golpe no Brasil? Claro que não. Eu conheço pessoas aqui de Divinópolis, amigos nossos, pessoas de caráter, de índole ilibada, que foram para lá se manifestar pacificamente, sem um chamado de um líder, porque o Bolsonaro nem aqui estava, a gente não viu uma palavra do Bolsonaro chamando as pessoas para ir para as ruas. As pessoas, eu, por exemplo, eu fui para a porta do quartel aqui genuinamente porque eu estava indignado com a política nacional. Nem por isso eu sou um golpista, eu sou um terrorista. Aqui em Divinópolis tinha diversas pessoas que fizeram isso porque estavam indignadas com a situação política do Brasil. Não foi assim uma coisa que foi planejada com um líder, que foi um chamado. Ninguém recebeu uma mensagem no celular, ou dia 8 de janeiro vão lá no Congresso Nacional quebrar lá. Não aconteceu isso. Foi um movimento espontâneo. Tá, essa parte aí que eles falam também de que, segundo o que está na imprensa e o que divulga, que, que eles tinham planos para matar o Lula, matar o Alexandre de Moraes. Aquilo ali também você não acredita ou acredita? Assim, eu tenho que abdicar da minha sanidade mental para poder acreditar que 5 militares iam dar um golpe no Brasil sem tanque de guerra na rua, sem o exército do lado deles, sem dar nenhum tiro. A pessoa tem que abdicar da capacidade intelectual dela para poder acreditar nisso. Para mim, mais um conto da carochinha da esquerda. E hoje você vê a imprensa, os meios de comunicação mais atrelada à esquerda ou à direita? E por que você acha que isso acontece? Primeiramente, acontece por causa daquilo que a gente falou um pouco mais cedo, a respeito da doutrinação ideológica nas universidades federais. Os jornalistas já saem de lá doutrinados. Os jornalistas já saem de lá enviesados, com a caneta na mão para poder escrever artigos para bater na direita e favorecer a esquerda. E o segundo ponto, que muitos deles não estão preocupados com a verdade dos fatos. Muitos deles estão preocupados com o dinheiro no bolso. Porque nunca se deu tanto dinheiro para jornalista como agora no governo Lula. A Rede Globo está batendo recordes de recebimento de verba pública do governo federal. Então é claro que eles vão pesar a caneta deles nas redações dos jornais pro lado da esquerda, né? No seu ponto de vista, você acha que a Rede Globo foi preponderante na eleição do Lula? Com certeza absoluta. Existe uma teoria psicológica que chama teoria da conformidade social, que diz que uma pessoa ela tem a tendência de acompanhar o pensamento da maioria, aquele famoso efeito manada. Então, se a gente pensar, por exemplo, a Rede Globo, o ano inteiro, 24 horas por dia, batendo no Bolsonaro e exaltando a figura do Lula como salvador da pátria, aquilo induz as pessoas a pensar que o pensamento hegemônico da maioria da população é um pensamento de esquerda, é um pensamento favorável ao Lula. Então a pessoa podia ter até uma tendência de pensar a favor do Bolsonaro, mas ela vendo a manada toda indo para o lado da esquerda, ela acompanha. É a mesma coisa, por exemplo, das pesquisas, né? Das pesquisas eleitorais. Ela funciona justamente nessa teoria da conformidade social, da manada. Eles fraudam os resultados da pesquisa, colocaram o Lula
muitos pontos percentuais na frente do Bolsonaro. Então, uma pessoa que não tinha um candidato ainda, não tinha decidido o seu candidato, via aquela pesquisa e pensava assim: nossa, poxa, se tanta gente do povo tá pensando em votar no Lula, para que eu vou votar no Bolsonaro? O errado deve ser eu em apoiar o Bolsonaro. Então, eu vejo essa manipulação por parte da imprensa, por parte das pesquisas eleitorais também, que foram determinantes para o resultado das eleições. Você vê isso só no cenário nacional ou local também? Local também, com certeza. E eu sofri com a imprensa local, né? Você se considera perseguido pela imprensa de Com, Divinópolis? com certeza. Por exemplo, eu fui processado 7 vezes pela candidata Laís Soares durante a campanha. Eu venci os 7 processos dela, porque eu trabalho com a verdade. E a justiça viu isso, viu que eu só falava a verdade. Por isso eu venci os 7 processos. Um dos processos, eu fui condenado em primeira instância a indenizá-la em R$ 7.000. A imprensa em Divinópolis, em peso, noticiou isso, que eu fui condenado a pagar R$ 7.000 para Laís Soares por propagar fake news. Eu entrei com recurso no Ministério Público e na segunda instância eu fui descondenado, né, no caso. Então, deu parecer favorável a mim. E a imprensa não noticiou isso. Para muitas pessoas da cidade que se informam através da imprensa, até hoje eu sou um condenado por propagar fake news. No noticiário, que eu também fui inocentado. Só ela que te processou ou algum outro candidato, outra pessoa? O vereador Rodson do Zé Milton também me processou, está pedindo R$ 40.000 na justiça, alegando que eu difamei ele, num caso que eu apenas coloquei uma notícia daquele canal de televisão TV Alterosa falando a respeito dele. No vídeo eu falo explicitamente assim: do Rodson eu não tenho nada para falar do Rodson. Vou deixar que a esposa dele fale dele. Coloquei uma reportagem de jornal. Ele está me processando por fake news, pedindo uma indenização por danos morais por eu ter compartilhado uma notícia de jornal. Que na época desses fatos, todos os jornais da cidade noticiaram o que aconteceu. Divinews, Jornal Agora, Portal Gerais, o MPA, a própria TV Alterosa fez uma reportagem a respeito disso. Então, não sou eu que estou propagando fake news. Se ele está alegando que é fake news, é a imprensa que propaga o fake news. Porque eu só compartilhei o que a imprensa falou. E você processa alguém? Nunca processei ninguém. Não sou desses, não. Eu sou da linha de vencer nos argumentos e não na vitimização, como eles fazem. Porque não conseguiram vencer nos argumentos durante a campanha e utilizaram do judiciário como instrumento político, como instrumento de argumentação. E eu não sou desses. Arthur, então por tudo que nós conversamos até agora, você deixou bem claro que você trabalha contra a esquerda. Por que você trabalha contra a esquerda? É porque eu sou moralmente obrigado a ser contra a esquerda, ser de direita. Porque a esquerda, ela defende, por exemplo, o aborto. E eu, como cristão, eu tenho que ser a favor da vida. A esquerda não defende o desenvolvimento integral do ser humano, o desenvolvimento intelectual, moral, espiritual do ser humano. A esquerda defende o quê? A esquerda defende a legalização das drogas, que deturpa a memória do ser humano. A esquerda não é a favor da segurança pública. A esquerda é a favor dos direitos humanos dos pedófilos, dos estupradores. Então, por isso que eu sou de direita, porque eu sou moralmente obrigado a ser de direita. E você vai trabalhar contra a esquerda sempre. Esse é o seu propósito político. Enquanto eu tiver disposição e as faculdades mentais bem organizadas, eu vou trabalhar contra a esquerda e a favor dos valores morais tradicionais, os valores milenares que todo cristão tem que defender. E dentro dessa visão que você tem da esquerda, como que você analisa, então, o presidente? Você já falou já a respeito dele, então também você é contra totalmente o presidente Lula? Eu sou contra o Lula, primeiramente porque ele é um estelionatário eleitoral. Tudo que ele prometeu durante a campanha dele, ele fez totalmente ao contrário. Primeiro, ele falou que ia acabar com os incêndios da Amazônia, o desmatamento da Amazônia. Os incêndios na Amazônia e o desmatamento está batendo recorde. Ele falou que ia acabar com o sigilo de 100 anos. Ele praticamente dobrou o sigilo de 100 anos, dobrou o orçamento secreto que ele ia
que ele ia acabar, que ele disse que ia acabar, ele está acabando com a economia do país, o dólar está lá nas alturas, batendo recorde histórico, a dívida pública, as estatais que estavam dando lucro na época do Bolsonaro, hoje está dando prejuízo histórico. Então, como que eu vou ser favorável a uma pessoa que está destruindo o país? Eu tenho que ser contra e me posiciono sempre contra, enquanto eu tiver forças para lutar contra essa ideologia nefasta que destrói as estruturas do país, que é a ideologia que o Lula segue, e contra essa pessoa que é o Lula, eu vou lutar contra ele. De uma maneira geral, como que você analisa a política de Divinópolis? Eu analiso assim que eu não me sinto representado por esses 17 vereadores que estão lá, que estão mais preocupados com os umbigos deles, com o bem-estar da população. Eles não têm um projeto de cidade para daqui 10, 20 anos. Eles estão preocupados com a próxima eleição. No mandato passado, alguns vereadores blindaram vereadores que foram indiciados por corrupção passiva. E esses vereadores votaram contra a cassação deles, e esses 2 vereadores que foram afastados por indício de corrupção passiva ficaram mais de 1 ano recebendo salário às custas do povo. Eu acho isso um absurdo. Isso só demonstra que a nossa Câmara, hoje em dia, está mais preocupada em blindar os próprios privilégios do que trazer algum tipo de benefício para a população. Você falou da Lohana, da Laís. Elas te representam, a Lohana. Como que você vê o mandato dela? Como que você vê o trabalho dela? Eu vejo assim, principalmente na questão ideológica. Eu, como cristão, eu tenho um dever moral de não apoiar a Lohana, porque a Lohana, ela defende uma ideologia que é totalmente contrária aos meus valores morais. Ela defende o aborto, eu defendo a vida. Ela defende a regulação das redes sociais, eu defendo a liberdade de expressão irrestrita. Ela defende a liberação das drogas, eu defendo o desenvolvimento integral do ser humano. Então não tem condição de eu apoiar a Lohana. E eu vejo que também na parte social, ela não faz um bom trabalho para Divinópolis. Por exemplo, recentemente nós fomos atingidos por fortes chuvas, a rua Ibituruna, em Divinópolis, alagou, carros boiaram, e a deputada estadual Lohana França, anos atrás, quando ela foi eleita deputada estadual, ela prometeu mandar uma verba para poder fazer obras de drenagem na rua Ibituruna, caso a prefeitura apresentasse um projeto de obras para aquela rua. A prefeitura apresentou um projeto de obras completa para aquela rua e o dinheiro da deputada Lohana França nunca chegou aqui. Então, eu não concordo com ela nem na parte social, nem no trabalho que ela faz e nem na parte ideológica. Arthur, agora eu vou fazer com você um pergunta e responde rápido. Eu vou te perguntar quem te representa e quem não te representa. Você só vai responder em uma explicação rápida. Lula. Não me representa, estelionatário eleitoral. Bolsonaro. Me representa, resgatou a direita no Brasil, fundou a direita no Brasil. Nicolas Ferreira. Me representa, uma juventude inteligente, uma política inteligente. Lohana França. Não me representa, uma ideologia nefasta que só quer a destruição do ser humano. Pablo Marçal. Não me representa, também outro estelionatário eleitoral. Domingos Sávio. Me representa, o deputado federal que mais enviou recursos para a cidade de Divinópolis. Padre Christian. Me representa também. Padre Christian é assim um expoente na defesa dos valores morais cristãos. Laís Soares. Não me representa. Ela veste uma máscara de centro-direita na época das eleições para poder enganar o povo, mas na verdade é da esquerda radical. Jesus Cristo. Esse é meu salvador, me representa. Com certeza absoluta. Você se sente forte o suficiente para continuar nessa caminhada que você sabe que é difícil e que tem sempre os prós e os contras? Com certeza absoluta. O meu combustível para continuar nessa luta é o carinho das pessoas, as pessoas que me apoiam, por exemplo, nas redes sociais, compartilhando meu conteúdo, divulgando o meu ponto de vista da questão política nacional, porque já tem 4 anos que eu estou nessa luta, nunca recebi 1 centavo sequer pelo trabalho que eu faço. Pelo contrário, só recebi processos, já recebi até ameaças de morte por falar a verdade, e o que me dá combustível para seguir em frente é justamente o carinho das pessoas. Então, com certeza, eu tenho muito ânimo para continuar e também para dar minha parcela de contribuição para mudar a cidade de Divinópolis para melhor. Você tem medo de alguma coisa?
Eu tenho medo da esquerda dominar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, porque caso isso aconteça, será o nosso fim, será uma espécie de apocalipse. Arthur, até onde vai a sua coragem? A minha coragem vai até onde está meus valores morais, até onde está meu caráter, está a minha índole. A minha coragem vai até onde estiver a luta por um Brasil melhor, até onde está a luta pela prosperidade do povo brasileiro. A minha coragem vai até onde está a defesa da vida, até onde está o desenvolvimento integral do ser humano, nas suas faculdades morais, intelectuais e espirituais. Vai até onde está uma sociedade mais justa, onde a população seja próspera e feliz. Vamos então finalizar aqui mais esse episódio. Arthur, te agradeço aí pela sua presença. Muito obrigado, Você Júlio. é sempre bem-vindo também. E todos os que foram citados aqui também têm direito de resposta, podem vir aqui também e se manifestar favorável ou contra o que foi dito aqui. Grato pela oportunidade. Nós estamos numa democracia. Um Valeu. abraço a todos. Tamo junto.